Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esse é mais um vídeo da série Parábolas do Reino. Se você gostar desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nesta oportunidade estarei falando da parábola a parábola da vinha e os lavradores. Os lavradores que foram colocados na vinha para dar frutos, porém eles não deram, né? Essa parábola ela está lá em Mateus, no capítulo de número 21. Antes de entrarmos propriamente na parábola, vamos, como sempre, contextualizar. Esta parábola ela é contada por Jesus no templo, onde ele está ensinando. Nós estamos aqui no final do livro de Mateus e se aproxima ele está ali nos dias próximos da crucificação. Então, são os últimos dias de Jesus em Jerusalém, ali pregando e ensinando. E ele frequentemente estava ali no templo todos os dias ensinando, principalmente nessa última semana. Então, no momento em que ele está ensinando, vêm os sacerdotes, os escribas, para confrontá-lo, né? Era o que sempre acontecia. Quando ele ia ensinar no templo, sempre tinha um confronto com os escribas, com os sacerdotes, com os doutores da lei. Aqui não é diferente. Então, vamos contextualizar essa parábola com outra parábola. Antes dele contar essa parábola do pai de família que arrendou a vinha, ele conta outra parábola, quando ele é questionado pelos doutores e pelos sacerdotes. Vamos lá, vamos ler o texto. E quando chegou ao templo, chegaram-se a ele, estando ele já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu esta autoridade? Então chegou a ele quem? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos chegaram a ele. Esses aqui eram os pastores do povo, os líderes do povo. E eles questionam com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo ali, estava ensinando no templo. Veja o verso 28 aí que ele conta uma parábola. Vamos para a parábola dos dois filhos. Mas ele diz assim, ó: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Porém, respondendo ele, disse: não quero. E depois, arrependido, foi. Veja aqui, grave bem isso. E depois, ele disse que não ia. E depois, arrependido, foi. Ele se arrependeu e foi. Verso 30. E chegando-se ao segundo, disse-lhe da mesma maneira. E respondendo ele, disse: eu vou, porém, eu vou, Senhor. E não foi. Vê que ele foi até reverente aqui, né? Eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os republicanos e as prostitutas irão adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós por via da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as prostitutas o creram. Porém vós, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer nele. Veja que aqui entra em cena dois povos, né? Em particular, esse texto aqui vai falar com quem? Com os filhos de Israel de maneira geral. Só que mais intimamente com quem? Com os pastores que eram responsáveis pelo povo. Por fazer com que o povo vivesse em obediência à verdade e praticasse a justiça. E essa era a obra da vinha, né? Praticar a verdade e amar a justiça. Foi o que Deus ordenou por Moisés na sua lei, aos filhos de Israel. Então veja que fala aqui de 2 povos. Esses 2 filhos você pode entender como os 2 povos. Um que se arrependeu para servir a Deus e o outro que se manteve endurecido. Aí agora sim nós vamos entrar propriamente na parábola da vinha, né? Que foi arrendada aos lavradores. Que diz assim, verso 33. Houve outra parábola. Houve um homem, pai de família, o qual plantou uma vinha e cercou-a
de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Veja que Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, leva para a terra de Canaã, que deixa de ser terra de Canaã para ser terra de Israel, dá a Israel cidades e campos, e dá aos filhos de Israel uma legislação, uma lei, para que eles vivessem em obediência à verdade e servissem à justiça, servissem à lei de Deus. Isso é dar fruto. E chegando o tempo dos frutos, mandou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Desviando os filhos de Israel da lei, o que é que Deus fez durante muito tempo? Enviou até os filhos de Israel profetas para requerer esses frutos. Obediência à lei de Deus. E os lavradores, tomando seus servos, a um feriram, mataram o outro e a outro apedrejaram. Veja que muitos dos profetas foram mortos pelos filhos de Israel, apedrejados, né? Muitos deles foram presos, maltratados. Verso 33, 36. Outra vez mandou outros servos, mais que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Veja que quando chega ali um pouco antes do cativeiro, Deus envia vários profetas, como por exemplo, o período do rei Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, onde tem vários profetas profetizando nesse período, clamando aos filhos de Israel para que eles voltassem para a lei de Deus. E por último, lhes mandou o seu filho, dizendo: terão respeito por meu filho. Não ouviram os profetas, ao menos ouvirão o Filho de Deus. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e teremos sua herança. Veja que o reino de Deus é de quem? Veja, tem uma questão de posse aqui, né? Reino de Deus, né? Se o reino é de Deus, ele pertence a Deus. O único rei que existe no reino de Deus é o próprio Deus. Então, as coisas do reino de Deus não podem ser apropriadas por outras pessoas. Elas pertencem a Deus. A glória é de Deus. O poder é de Deus. Então, essas coisas não podem ser tiradas de Deus. As pessoas não podem se apossar delas. Mas, qual foi o motivo principal pelo qual entregaram Jesus? Veja que está aqui, um dos motivos principais. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, este é o rei. Vinde, matemo-nos e tomemos sua herança. Ou seja, fiquemos com o governo do povo, fiquemos com a glória de Deus, que era a glória do rei vai ser nossa. Fiquemos com a autoridade política. É isso que eles queriam. Eles queriam a glória do povo, eles queriam o poder, ser poderosos, queriam ter poder sobre o povo e tomar posse na prática daquilo que era de Deus, daquilo que é de Deus. E tomando, lançaram para fora da vinha e o mataram. Pois quando vier o Senhor da vinha, quando se manifestar o reino de Deus, que fará aqueles lavradores? Né? Aí ele pergunta, né? E eles respondem: aos maus má morte dará, e a vinha arrendará a outros lavradores. Que lhe deem os frutos a seu tempo. Justiça saiu da boca deles. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi feita por cabeça de esquina. Por isso, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Veja que quando Jesus é crucificado, anos depois, o que é que acontece? Jerusalém, primeiro acontece o quê? A aliança é quebrada com os filhos de Israel, Jerusalém é destruída e Deus faz aliança com outro povo. Então, aqueles frutos que os filhos de Israel não deram, Deus colocou nas mãos de outro povo para que dessem seus respectivos frutos.
Portanto vos digo que o reino de Deus se vos tirará de vós e se dará a gentios de que renda a outro povo que renda seus frutos, aqueles que querem dar frutos para o reino de Deus. E quem cair sobre esta pedra será quebrantado, e sobre quem ela cair, esmiuçá-lo-á. E, verso 45, e ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os fariseus essas suas parábolas, entenderam que falava com eles, e procurando prendê-lo, temiam a multidão, porquanto o tinham por profeta. Até aqui. Veja que um dos motivos aqui que nós vamos enfatizar é que deles terem entregado Jesus e deles tanto assim contenderem com Jesus era o fato de que eles não queriam cuidar das coisas de Deus, eles queriam se apropriar daquilo que era de Deus, o povo e o poder e a glória. Se você conhece alguém, conhece algum tipo, né? Veja que está falando com os líderes dos filhos de Israel. Se você conhece alguém que se comporta dessa forma, deixa aí nos comentários. Não sei se você conhece, mas se você conhecer, deixa aí nos comentários para ver se nos dias de hoje tem alguma coisa parecida. Ao final, por gentileza, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.